Olá, amigos, bem-vindos à nossa terceira aula, configuração básica de roteadores. Nessa aula, a gente vai concluir a configuração básica que a gente tinha iniciado na aula 2, ok? Então, chega de papo furado e vem comigo. Muito bem, vamos começar essa segunda e última aula de configuração básica de roteadores. A gente vai lembrar um pouco o que a gente fez na aula passada. A gente configurou o acesso ao nosso roteador via interface console a partir de um desktop. O que a gente vai fazer agora? A gente vai usar a aplicação Hiperterminal, através da configuração básica e padrão do Hiperterminal, a gente vai ter acesso ao nosso roteador. Lembre-se da senha que a gente usou foi Cisco, e para entrar no modo de execução privilegiada, a gente digita o comando enable, né, a minha senha Cisco, e já estou no modo exec privilegiado. A partir de agora, eu posso efetuar as configurações necessárias para o meu roteador. Vamos dar uma olhada rápida naquilo que a gente fez até agora. A gente identificou nosso roteador, hostname roteador B. A gente colocou uma senha para acessar o modo exec privilegiado através do comando enable secret. Né? A gente tem, que mais aqui? A gente tem o nível de licenciamento para esse nosso switch, que é aquele IP básico. Né? A gente também definiu o domínio de rede ao qual esse meu roteador pertence, que é o domínio abc.com, o nome dessa a minha empresa, né? E a gente configurou as interfaces físicas do roteador. A interface Gigabit Ethernet 0, que vem para minha rede matriz, com o endereço IP 192.168.101, máscara padrão /24. A gente usou o primeiro endereço para essa interface Giga Ethernet do roteador. Nas minhas interfaces seriais, a interface serial 0, que é essa interface que está aqui em cima, que comunica com o roteador A gente configurou com o endereço 10.10.10.1, máscara /30. A gente usou 1 porque a gente combinou que a gente ia usar nas seriais 0, a gente ia usar o primeiro endereço útil de cada rede. A minha rede é a rede 10.0. Então, o primeiro endereço útil é o endereço 1. Na interface serial 1 do roteador A, certamente o endereço IP vai ser o 2, que é o próximo endereço útil. Ok? O clock rate a gente não precisa configurar, porque como a gente escolheu essa conexão serial, né, o PackTrace me dá a opção de poder escolher diretamente esse enlace, e ele automaticamente coloca a configuração de clock do DCE na ponta inicial da configuração desse meu roteador. Ok? Vamos lá. Voltando para meu hiperterminal, a gente vê na configuração da segunda interface serial, que é a interface 1, né, com o endereço IP 10.10.10.6, máscara /30, com referência à rede do enlace B para C, 10.10.10.4. A gente usou o IP 6 porque é o segundo endereço válido. O 5 a gente vai usar na interface serial 0 do roteador C. Ok? O que mais que a gente configurou? A gente configurou o nosso acesso via console, aqui, né, com a senha Cisco, nesse caso já está encriptada, através do comando Service Password Encryption, e a gente definiu um exec timeout de 2 minutos, tanto para a interface console, como para as minhas interfaces virtuais, de 0, né, até 15. Então, a gente definiu a mesma senha Cisco, a gente ativou essa autenticação através do comando login, né, e a senha que a gente usou também foi a senha Cisco. Ok? Eu tinha mencionado há pouco tempo atrás que é importante a gente fazer a identificação desses meus roteadores quando a gente tem uma topologia física muito grande. E o que a gente fez? A gente identificou esse roteador, que é o roteador B, e também a gente identificou as nossas interfaces através do comando description, né? Rede LAN matriz, enlace WAN para o roteador A, enlace WAN para o roteador B, e aí vai sucessivamente. Eu gosto de colocar alguns outros descritivos nos meus roteadores. Por exemplo, para uma pessoa que acessa pela primeira vez um roteador, né? Eu faço isso através do comando de configuração global, configure terminal, né? E através do comando banner motd.
Nesse comando eu posso escolher um caractere especial, qualquer para usar como terminador, e eu posso começar a colocar aquele banner que vai aparecer no início quando alguém for logar nesse meu roteador. Eu posso colocar uma mensagem qualquer, por exemplo, este é um roteador monitorado. Enter, e uso o mesmo caractere que usei antes, aquele Z, para terminar essa minha mensagem. Ok? Então vamos ver o que aconteceu. Eu estou saindo daqui, eu vou sair novamente, estou fora. Né? Se eu acessar novamente qualquer roteador, reparem que assim que você acessa o roteador, automaticamente aparece aquele banner. Este é um roteador monitorado. Logicamente, você pode colocar uma mensagem muito mais completa, por exemplo, a localização do roteador, e aí vai pela frente, de tal forma que quando você acessar ele remotamente, ele possa te dar algumas dicas de onde que se encontra esse roteador ou qual é o nome do roteador. Ok? Muito bem. A senha Cisco, enable Cisco e OK. Eu tenho configuradas os meus acessos via console, tá? Que é esse acesso que a gente está fazendo agora, e também a gente configurou o acesso via terminal virtual, que seria através, por exemplo, de um telnet a partir de um computador qualquer. Vamos testar esse tipo de acesso. Vou sair desse meu roteador, eu vou acessar o meu PC 0, que é o primeiro PC que a gente estava usando. Eu vou abrir uma janela do DOS, né, e vamos dar uma olhada novamente, só para confirmar se a gente realmente configurou esse PC. Ele está configurado. Endereço 92.168.102. Máscara padrão 24, default gateway 92.168.101. Então eu vou usar uma aplicação de acesso remoto. A mais conhecida e mais simples que a gente tem é o Telnet. Para 10.10.10.1, que é a interface Ethernet do meu roteador. Vamos ver se a gente consegue esse acesso. Estou tentando o Telnet para o meu roteador. Então, a princípio, eu não conseguia. Vamos dar uma olhada e ver por que a gente não está conseguindo. Né? Bom, agora ficou claro, né? Burrice do operador. A minha rede matriz é o 92.168.100 e eu estou tentando entrar pelo endereço 10. Logicamente, isso não ia funcionar. Telnet. Então vamos lá. 192.168.100.1. Maravilha. Entrou de primeira. Ok? A minha senha Cisco Enable Cisco. Consegui acessar o meu roteador remotamente a partir de um PC usando uma aplicação de acesso remoto como o Telnet. Tá? A gente poderia ser melhor do que isso. Tá? Telnet é um modo de acesso que ele não é seguro. Né? A senha enviada pela minha aplicação Telnet, ela vai em texto puro. É um tipo de acesso que ele não é seguro. Então, eu poderia, por exemplo, querer configurar no meu roteador um tipo de acesso via terminais virtuais através de uma aplicação segura, como, por exemplo, o Security Shell. Mas, para isso, eu tenho que realizar algum outro tipo de configurações, como, por exemplo, né, usar uma chave de criptografia para esse meu roteador. Como que eu faço isso? Três coisas importantes para a gente configurar um acesso via Security Shell para o meu roteador. Tá? Primeiro, é o nome do roteador, importante. Você tem que identificar esse teu roteador. A gente já fez isso através do hostname. O meu roteador é o roteador B. E a gente também tem que ter um domínio do roteador. Também a gente configurou o domínio do nosso roteador, né? Através do comando IP domain name. Né? Se a gente for dar um show run, a gente vai ver essa configuração aqui, IP domain name. Então a gente configurou. Outra coisa importante para a criação de um acesso seguro para o meu roteador é o endereçamento das interfaces. Né?
As minhas interfaces estão com endereçamento IP. Então, os comandos de criptografia usam todas essas características para criar uma chave segura de acesso ao roteador. Nesse caso, a gente está cumprindo essas condições básicas. Tá? Então, vamos lá. Eu vou entrar no modo de configuração global, né, através do comando configure terminal. E eu vou usar um comando de configuração global para a criação de uma chave segura de encriptação para esse meu roteador. Né? Isso eu vou fazer através do comando sendo digitado agora. Ok. Agora eu vou escolher qual vai ser o tamanho dessa chave de criptografia que eu vou usar. Né? 1024 para mim é mais do que suficiente. Né? Eu escolhi 1024 e ele gerou essa chave criptográfica para acesso a esse meu roteador. Então, por enquanto, a gente criou essa chave de criptografia, mas isso não é suficiente. Eu ainda tenho que fazer mais algumas coisas, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui embaixo. No acesso via terminais virtuais, eu tenho que definir qual é o tipo de acesso que esse meu roteador vai aceitar. Nesse momento, por padrão, ele só acessa ou só permite um acesso via um aplicativo de acesso remoto como o Telnet. Ele não está aceitando, por enquanto, um acesso via a aplicação segura como o Security Shell. Então, eu tenho que configurar as minhas interfaces virtuais para permitirem esse acesso. Modo de configuração global, line VTY de 0 até 15. Né? Eu estou no modo de configuração de interfaces virtuais. Nesse caso aqui, eu vou definir que ele vai aceitar um acesso, né, através do Security Shell. Né? E vou colocar um OK. Lembrando, após fazer as minhas configurações, eu tenho que salvar essas configurações todas, né? Através do comando copy running config para startup config, ou, para os mais preguiçosos, o comando write. Show running config novamente. Eu tenho essa minha configuração aqui. Ok? Vamos testar, pessoal. Antes de fazer o teste, deixa eu dar uma olhada aqui. Maravilha. Ainda está faltando um comando. Configuration Terminal. Para acessar via a aplicação Security Shell, não é necessária única e exclusivamente a senha. Tá? Eu preciso criar um usuário para acessar via aplicativo Security Shell. Eu não tenho esse usuário criado aqui. Né? Reparem que a gente só criou uma senha para acesso via terminal, tá? E a gente criou uma senha para entrar no modo exec privilegiado, mas eu não tenho criado nenhum usuário. Então, o que eu tenho que fazer, pessoal, é criar esse usuário. É o que a gente vai fazer agora. Né? Através do comando username, vamos usar o usuário Cisco mesmo para facilitar as coisas, e uma senha para esse usuário. A gente pode usar a senha Cisco. Ctrl C. Vocês devem estar reparando que toda vez que eu entro com algum tipo de comando no roteador, eu automaticamente coloco o comando show running config. Isso é para verificar se aqueles comandos que eu coloquei realmente foram aplicados. Né? Reparem que agora no meu roteador está aparecendo o username Cisco com o password que foi criado e que está encriptado. Ok? Vamos lá, vamos sair do roteador, perdão, do meu desktop, e vamos usar uma aplicação de acesso seguro que a gente tem também instalada aqui no meu desktop. A gente tem o Security Shell Client, né? Aqui. Então vamos fazer isso. Vamos acessar o roteador via, né, endereço IP 192.168.100.1, que é o endereço do meu roteador
né, a partir do meu PC para a interface Gigabit Ethernet 00. Tá? Qual é o usuário que a gente criou? Foi o usuário Cisco. Vamos tentar conectar. Ele já pediu a minha senha. A senha de acesso é Cisco. Reparem que quando a gente fez o acesso, automaticamente apareceu aquele banner que a gente colocou. Este é um roteador monitorado. Enable a senha Cisco e agora entrei no modo exec privilegiado. A partir de agora, eu posso configurar o meu roteador. Tá? Então, pessoal, essa é a parte básica de configuração desse roteador. Eu acho que com isso vocês conseguem configurar qualquer outro roteador, né? As configurações são exatamente as mesmas. Tá? O que a gente vai fazer agora, simplesmente vamos configurar uma parte do roteador A, tá? Só para que vocês consigam ver de que existe uma comunicação entre estes dois roteadores. Né? Posteriormente, vocês vão configurar os roteadores C e D exatamente igual como eu configurei o roteador B. Logicamente, com os endereços de suas respectivas redes, de seus respectivos enlaces, ok? Outra coisa importante, tá? A gente viu dois tipos de acesso ao roteador. Um via console, tá? Outro via acesso remoto usando o Telnet. Né? Na verdade, a gente viu três acessos, né? Usando o Telnet, e a gente acabou de ver um outro tipo de acesso usando também um terminal remoto, mas acessando através de uma aplicação segura, como o Security Shell. Né? Uma coisa importante disso é que usando o Security Shell você tem um nível bem maior de segurança, né? Porque além de estar acessando através de uma aplicação segura, tá? Nós só através de uma senha. Né? A gente precisa criar um usuário localmente. Então a gente é autenticado, né, através de um usuário local que é criado dentro desse meu roteador. Então, sempre dê preferência a esse tipo de acesso seguro. Ok, pessoal? Então vamos lá, deixa eu sair daqui. Hein? Por questões práticas, né, para não perder o tempo, né, acessando os roteadores ou via console ou via terminais virtuais, porque o que vai interessar daqui para frente é a gente se concentrar na parte de protocolos de roteamento, a gente vai fazer um acesso aos roteadores diretamente a partir do próprio roteador. Né? Isso vai fazer com que a gente ganhe muito tempo. Né? Exemplo, estou no roteador A, eu posso clicar diretamente em cima dele, né, e dar um enter aqui, pronto, já estou dentro do roteador. Né? Claro que na vida real a gente não tem como fazer isso, a gente vai ter que acessar ou via console ou via terminais virtuais. Mas como a gente está em um ambiente de simulação e a gente quer ganhar tempo, a partir de agora o acesso que a gente vai fazer aos roteadores vai ser diretamente clicando em cima deles e acessando a interface de comando de linha. Ok? Então vamos lá. Estou nesse roteador aqui, no roteador A, vou fazer algumas configurações básicas só para a gente conseguir levantar esse enlace aqui e poder realizar algum tipo de teste. Né? O resto vocês podem fazer offline, né, para a gente estar com tudo isso pronto para a próxima aula, ok? Comando show IP intbr, que é o comando que vai me dar o estado das minhas interfaces. Né? Todas as minhas interfaces estão administrativamente down, não estão configuradas. Né? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso configurar a minha interface serial 1 para me comunicar com o roteador B. Só que antes, tá, eu vou entrar no modo de configuração global e identificar esse meu roteador. Roteador A. Né? Isso é importante para eu não me perder daqui para frente. E a gente vai fazer isso em todos os roteadores. Uma vez identificado o meu roteador, tá, eu posso colocar as senhas de acesso ao console e terminais virtuais. Eu vou deixar que vocês façam isso. Tá? Eu vou me concentrar mais na parte de comunicação entre os enlaces. Agora eu vou configurar a minha interface serial 1 de comunicação com o roteador B. Eu vou entrar no modo de configuração de interface.
na minha serial 1, endereço IP 10.10.10.2, né? Porque a rede 0, IP1 está na serial 0 do roteador B e IP2 na interface serial 1 do roteador A. Máscara padrão /30. Identificação da minha interface. Interface 1 para o roteador B. Ok, ele está configurado. Eu preciso configurar o clock rate? Não preciso, porque a outra ponta serial 0, que tem o DCE, né, da minha conexão serial, já está configurado com o clock. Né? Na prática, quem vai fazer o clock, a gente já comentou sobre isso, no caso de serviços de uma operadora, são os modems que a operadora vai colocar nesses enlaces. A gente faz uma simulação com cabo serial, daí a configuração necessária do clock rate. Tá? Então, o que eu preciso fazer agora? Simplesmente, pelo que a gente viu aqui nesse comando, show e paint br, como as minhas interfaces estão administrativamente down, eu preciso levantar essas interfaces, né, através do comando não shoot. Repare que automaticamente na parte daqui as minhas interfaces já ficaram up. Se eu voltar para o modo de exec privilegiado através do Ctrl Z e repetir o comando show ip int br, né, reparem que a minha interface serial já está up. Eu posso fazer um teste, posso fazer um ping para 10.10.10.1, que é a ponta da serial 0 do roteador B. Perfeitamente. Eu tenho comunicação a partir de agora com o meu roteador B. Se eu quiser chegar, por exemplo, e pingar o PC0 da rede matriz, o que acontece? 192.168.100.2. Eu não consigo. Por que eu não consigo se eu tenho uma comunicação entre o roteador A e o roteador B e a rede LAN matriz está conectada ao meu roteador B? Teoricamente, os meus enlaces estão fechados, mas mesmo assim eu não consegui essa comunicação. Né? Eu não consigo essa comunicação porque simplesmente o roteador A não sabe que a rede matriz 192.168.100.0 existe e se encontra conectada ao roteador B. Para isso são necessários os protocolos de roteamento, né, que vão definir isso aí. Ou a gente usa protocolos de roteamento que vão aprender ou propagar essas informações dinamicamente, ou eu uso comandos de configuração de roteamento estático para fazer isso. Né? Na próxima aula, a gente já vai trabalhar com a forma mais primitiva de roteamento, que é através da configuração de roteamento estático, uma forma basal, manual de fazer isso, que em alguns casos tem as suas vantagens, quando a gente trabalha com redes pequenas, que não tem muitas modificações ao longo do seu funcionamento. Mas quando eu trabalho com redes muito grandes, aí vira um caos. A internet que a gente tem hoje não existiria, tá, se a gente não tivesse os protocolos de roteamento dinâmico. Né? Se a gente tivesse que, nos roteadores do mundo todo, os administradores configurarem, né, as suas redes estaticamente, e toda vez que houvesse uma pequena mudança em algum ponto distante, não teria mais como chegar àquela rede remota. Né? Então, graças a protocolos de roteamento dinâmico, que hoje a gente consegue fazer isso. Então, na próxima aula, a gente vai dar uma olhada nessa primeira parte, que é a parte de protocolos de roteamento estático. Ok, pessoal? Então, a gente já fez a configuração desses dois roteadores. Cabe a vocês, para a próxima aula, né, já terem os próximos dois roteadores configurados e também configurarem os PCs, como a gente configurou esse aqui. Né? A gente configurou o primeiro PC na aula passada, vocês já sabem como fazer isso. E lembrando também, toda vez que você configurar um roteador, não esqueça
de salvar essas configurações. Do contrário, se ele for desligado, você perde essas configurações no roteador, ok? Se eu der o comando show running config novamente, as minhas configurações básicas estão aqui. Foi a identificação do roteador e a configuração de uma das interfaces, que é a interface serial a 001 para o roteador B. Ok, pessoal? Eu vou concluir o resto das configurações, as minhas interfaces console, auxiliar, dos roteadores C e o roteador D, e na próxima aula a gente continua com roteamento estático. Tá bom, pessoal? Muito obrigado novamente para quem está seguindo essas aulas no ciclo protocolos de roteamento, e a gente aos poucos vai avançando e conhecendo os próximos protocolos de roteamento. Obrigado mais uma vez, até a próxima. Muito bem, amigos, chegamos no final da terceira aula, configuração básica de roteadores. Se você quiser receber um aviso do lançamento da próxima aula, roteamento estático, se inscreve. Até a próxima.